Uma foto de alimentos profissional, daquelas que se destacam, que se diferenciem, precisa ter um requisito que é essencial. Claro, existem vários outros, mas esse requisito precisa estar presente, que é ter textura. É através da textura que a sua foto vai passar a sensação de realismo, como se ela estivesse ali, na frente do consumidor. E uma foto cheia de textura, tanto do alimento como na cenografia, ela salta aos olhos, ela parece viva, principalmente na hora que você estiver passando no feed do Instagram, onde você vai ter ali a sua vitrine e ela vai chamar a atenção diante de todas as outras que não têm esse requisito essencial para uma foto profissional. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar como conquistar essa textura através de uma customização de tecido e também da utilização de elementos de produção que vão ajudar aí a fazer um cenário lindo para suas fotos. Vem comigo! Olá, eu sou Andréa Marliere, fotógrafa de alimentos especializada, e nesse vídeo eu vou te mostrar como que você vai conquistar uma textura especial através da customização de um tecido, que você vai ver já já qual é, e também da utilização de elementos de produção que vão valorizar a sua foto. Você sabe que para ter uma foto profissional você precisa de vários elementos, várias características peculiares da foto de alimentos, que é totalmente diferente das fotos de retrato, foto de casamento, foto de eventos, né? E às vezes até mesmo de foto de produtos. Mas nesse caso, eu vou colocar um ponto que para mim é um dos primordiais, que é você conseguir passar a textura. Antes da gente entrar na customização, eu quero te explicar como que a personalidade dos elementos que você usa na sua foto pode transformar completamente a imagem que você quer passar. Por exemplo, nessa imagem aqui, nós temos o uso do guardanapo convencional, porque eu precisava passar uma formalidade para essa foto. Então, nesse caso, eu conquistei a textura dos elementos apenas através da salada, dos elementos de cena, mas não utilizando essa textura do guardanapo. Aqui eu precisava passar uma formalidade, mas nesse caso, nesse exemplo que eu quero te dar, você vai conquistar uma textura que vai ser mais convidativa, porque essa é a foto que a gente vai fazer no final desse vídeo. E para essa textura, eu precisava de algo mais aconchegante, com uma pegada mais natural, que é totalmente diferente de uma foto para restaurante. O tecido que a gente vai utilizar nesse vídeo vai ser nada menos do que uma fralda de bebê. Exatamente. A gente vai transformar essa fralda de bebê nesse tecido extremamente texturizado, aconchegante, com uma coloração totalmente diferente. Se eu pegasse essa fralda, pura e simplesmente como a gente tá e como a gente compra na loja, e colocasse na cena, olha como ela é formal, quase lembrando um pano de prato. Então ela ia desvalorizar a nossa foto. Mas olha a diferença de quando a gente customiza esse tecido e traz cor e textura para ele. Ele fica aconchegante, ele traz uma vibração totalmente diferente, uma atmosfera completamente diferente para a sua foto, saindo do tradicional para uma foto diferenciada. Então, é essa textura que nós vamos buscar. Agora imagina se você estivesse colocando um elemento de produção convencional, um potinho aqui em cima dessa e agora um outro potinho com mais textura, com mais tonalidade natural em cima dessa. Vê a diferença entre a fralda branca com o pote encerado, brilhante, e essa outra customizada com esse pote mais orgânico de barro. Você percebe que cada um deles tem uma função? No momento que você quiser fazer uma foto mais convencional, mais tradicional, nada contra você usar um guardanapo, acho que não a fralda, mas guardanapo com um pote brilhante. Mas eu ensino aqui para vocês a se destacar, a se diferenciar. E se é isso que você está buscando, você precisa começar a utilizar elementos exclusivos, orgânicos, que só você vai ter. E esse uso dessa fralda
vai conseguir trazer para sua foto uma textura que dificilmente outras pessoas vão conseguir ter. Mesmo que se copie essa textura, você sabendo aliar com outros elementos aí da sua produção, você vai ter elementos e composições únicas para sua foto. Então vamos lá, vou te mostrar como é que a gente vai fazer, antes de mais nada, a customização para esse tecido. Você vai utilizar ou uma mistura, né, que já é um corante pronto que se vende nessas lojas de artesanatos, vende muito disso, ou até mesmo loja de utensílios domésticos. Ou, no caso, o que eu utilizei, que foi um chá de hibisco. Eu misturei o chá de hibisco com o chá preto, em saquinho mesmo, e coloquei numa panela de água quente, deixei ferver para soltar toda a coloração. E depois a gente mergulhou a fralda e deixou fervendo um pouco ali dentro, até que ela chegasse na coloração. Depois disso, a gente deixou mais ou menos um dia dentro da água fria para poder, sem tirar da panela, tá? Na própria água do tingimento, e deixamos ali para que ela pudesse fixar essa cor. Eu deixei esse tempo todo porque eu utilizei o chá para fazer essa coloração. Se você for utilizar o pigmento já industrializado, você segue ali o que está escrito no rótulo e vai funcionar super bem. Se você quiser um tom mais claro, é só você colocar menos pigmento. Se você quiser um tom mais escuro, mais denso, você coloca mais. Eu recomendo tons sempre mais suaves. E por isso, nesse exemplo de hoje, eu vou utilizar aqui o tingir com o chá de hibisco. Aqui, uma panela de água quente, o suficiente para cobrir a fralda. Nesse caso, eu vou fazer uma de cada vez. Importante que você lave, né? Então aqui eu já lavei a fralda, ela já está molhada. E a gente vai deixá-la no cantinho para primeiro colocar o tingimento. Se você for colocar os saquinhos de chá, eu recomendo uns 4 para mais ou menos essa quantidade aqui. Eu acho que aqui tem mais de 1 litro, tem quase 2 litros de água. Se você colocar o saquinho, quando eu tingi, eu fiz o tingimento com 2 de hibisco e 2 de chá preto. Mas eu vou fazer aqui, para esse tutorial, utilizando os corantes, que eu acho que você vai ter mais facilidade de dominar e não vai precisar ficar tanto tempo aguardando o tingimento, como aconteceu com o chá. Então, para essa, eu vou utilizar o corante, um pouquinho do vinho e um pouquinho do marrom, para fazer a vez do chá de hibisco e do chá preto. A vantagem é que você compra um pacote com 5 fraldas e você pode testar várias cores até você chegar no que você se interessa mais, né? No tom que você quer. Eu vou colocar bem pouquinho, porque esses corantes tendem a ser bem mais fortes do que o chá, e a gente vai ver a tonalidade. Olha como fica lindo. Parece aqueles permanganatos antigos, né? E aí eu vou colocar um tonzinho só aqui do marrom para dar a cor. Vamos ver aqui. Toma cuidado na hora que você for abrir. Só para que ele não fique um vinho tão forte, se você quiser, você pode fazer. E é basicamente isso. A gente mistura aqui. O tom, quando eu fiz com o chá, ficou bem mais intenso que esse, então dá pra gente caprichar um pouquinho. É bom que você já vê a tonalidade certa aqui no tutorial e depois a gente já faz o teste no tom certo. Aqui tá basicamente o mesmo tom que eu fiz, que eu cheguei utilizando o chá, tá? Então, se você for fazer com o corante, tente chegar nessa tonalidade aqui, onde eu misturei o vinho e o marrom. Depois disso, você espera a água ficar um pouco mais quente do que está aqui e mergulha o tecido. E deixa ele ferver. Olha que tonalidade que ele vai ficar. Lindo isso daqui. E aqui você vai deixar ferver por mais ou menos uns 30 minutos. E depois deixar pegar essa cor um pouco mais tempo, principalmente se você fizer com chá. Eu deixei de um dia para o outro aqui dentro, desliguei o fogo, deixei até tingir
antes de lavar e secar. Então faça com antecedência, com paciência, e quando essa água ferver, a gente deixa 30 minutos e depois torce para que essa cor fique maravilhosa. Se você quiser um tom mais claro, é só você colocar menos pigmento. Se você quiser um tom mais escuro, mais denso, você coloca mais. Eu recomendo tons sempre mais suaves. E por isso, nesse exemplo de hoje, eu vou utilizar a que eu tingi com o chá de hibisco. Bom, agora com esse tecido customizado, com essa textura, eu não vou nem chamar mais de fralda, né? Ele vai passar a ter agora o status de um tecido personalizado. Então, esse tecido personalizado, customizado, você pode usar de várias formas. Você pode deixá-lo simplesmente alongado, criando volumes, criando uma textura em volta de algum pote, de uma bandeja, não do prato, que eu acho que não funciona muito bem, mas em elementos que tem volume, ele vai funcionar super bem. Então você pode deixá-lo alongado, valorizando essa textura. Você pode dobrá-lo, simplesmente colocar ele embaixo, como a gente vai utilizar nessa foto, para que ele forme como se fosse uma base bem fofa e bem texturizada. Ou você pode simplesmente deixar uma dobra. Existem várias formas que você pode usar. Eu te recomendo brincar bastante quando você for testar essa técnica, para que você possa ver qual funciona melhor para a produção que você vai utilizar. Mas uma coisa importantíssima que a gente vai fazer é utilizar esse tecido com um elemento que valorize a história que a gente quer contar através dessa foto e também valorize a textura. Você observa que esse tecido em cima, simplesmente de uma superfície lisa, ele deixa de ter o impacto que se eu tivesse uma superfície com mais textura. Então, por isso, eu utilizei para essa foto uma madeira que, se você não conhece ainda, você precisa ver a história de como que eu consegui essa madeira. Aqui no descritivo do vídeo eu vou colocar esse link para que depois você possa assistir. Essa madeira, eu peguei ela no lixo, ela ia ser jogada fora, aliás, ela ia ser transformada em lareira, aliás, lareira não, em lenha para churrasco. E ela simplesmente hoje faz parte do meu acervo, e essa madeira com essa textura linda ficou perfeita como base para valorizar a textura do nosso tecido customizado. E para deixar ainda com mais texturas, ao invés de utilizar simplesmente a madeira lisa, eu utilizei a quina, para que a gente conseguisse colocar uma iluminação e deixar essa quina, que é totalmente irregular, dessa madeira orgânica, né, de verdade, é uma madeira de lei, para que ela pudesse transformar essa quina em mais uma textura. Então ali eu fui somando camadas de textura. A quina com a irregularidade da madeira, os próprios veios dessa madeira que é extremamente texturizada e o nosso tecido customizado em cima. Para isso, eu precisava que todo o resto fosse neutro, para que ele não roubasse demais a atenção. E eu comecei com uma produção mais simples. Primeiro eu coloquei só elementos bem neutros atrás, sem nenhum alimento, sem nada que roubasse demais a atenção, e que fossem também mais escuros como a nossa base, porque eu queria que a nossa atenção total fosse para o nosso alimento. E para essa produção, o alimento que eu escolhi é o alimento deste momento, dessa estação, que são os morangos, que eu achei que iam ficar perfeitos para a gente fazer essa foto com cara de foto de bosque, né? Porque essa madeira utilizada junto com esse tecido customizado e essa latinha, né? Esse potinho, que inclusive também não foi comprado, ele veio junto com um embutido que a gente comprou uma vez no mercado, e eu aproveitei essa latinha para minha produção. Você vai perceber, se você está chegando agora, que eu faço muito isso. Porque para que eu tenha elementos que sejam únicos nas minhas fotos,
Claro, é importante que você compre algumas coisas, né? Nem tudo vai fazer você mesmo, mas você tem um olhar treinado para que você possa explorar. Então, a partir do momento que chega para você, como chegou essa latinha, né? Eu comprei um embutido dentro, era um patê. E quando eu olhei a latinha, eu achei ela incrível, parecia aquelas latas de leite de antigamente, eu já peguei para que eu usasse como um pote de geleia ou até mesmo para colocar frutas, né? Então, se você olhar aqui, eu tenho uma fralda customizada, tingida com chá, eu tenho uma madeira que ia virar lenha de churrasqueira, e eu tenho um potinho de metal que veio com um patê que eu utilizei para fazer essa produção. Custo zero para minha produção, exceto, né, dos potes que eu estou utilizando atrás, mas que também nada demais. Então, a questão é, você não precisa de ter, né, não precisa ter muito dinheiro, não precisa ter uma produção, um acervo gigantesco para que você seja um fotógrafo diferenciado, para que você faça fotos realmente com personalidade. O que você precisa é saber utilizar a técnica e explorar esses detalhes de uma forma mais interessante, com mais personalidade do que se você simplesmente pegasse aquele fundo industrializado, aquele prato que você comprou na Top Stock e colocasse ali, como muita gente faz. Acabam que todas as fotos acabam ficando iguais. Então, aqui a gente criou essa atmosfera e depois o que eu precisava? Claro, caprichar no food styling, que é o grande diferencial da fotografia de alimentos. Para isso, eu trouxe os morangos mais bonitos, escolhi os menores para que eu colocasse mais à frente, para ter um destaque, para a gente ter camadas. E, claro, escolhi hortelãs da minha horta, que são as mais bonitinhas, as perfeitas, que, claro, não dá para a gente encontrar isso em qualquer lugar. E dei alguns toques de verde na nossa foto. Por quê? Se eu queria passar essa imagem de uma foto de bosque, com essa madeira com cara de lenha, com esse tecido aconchegante, com a latinha parecendo de fazenda, né, de leite de fazenda, eu precisava passar também essa atmosfera fresca para minha foto. Então a gente agora definiu a posição de alguns elementos e a gente vai testar. E para que eu conquistasse essa textura, para que eu mostrasse essa textura que a gente trabalhou tão bem aqui nos elementos de produção, eu precisava também valorizar a minha luz. Porque se eu jogasse essa luz de qualquer jeito, ela não ia trazer essa textura. Então eu trabalhei essa iluminação para que trouxesse bastante sombras. Mesmo sem os morangos, esse clique aqui de teste de luz, olha como eu já consigo valorizar a textura da fralda, a textura da madeira e também trazer brilhos suaves para minha latinha, porque eu também não queria que essa lata passasse aquela imagem de algo, sabe, desses que você compra em loja. Eu queria que ela contasse essa história de algo que era caseiro, algo do bosque, algo orgânico. Então, eu precisava que os brilhos fossem suaves e não muito marcados. Então, através dessa iluminação, todas elas, né, 2 fontes de luz de contraluz, eu conquistei esse volume, essa textura. Porque é isso. A fotografia de alimentos profissional, ela é como uma sinfonia. Você já deve ter me ouvido falar isso, se você já me acompanha há mais tempo. Ela é uma sinfonia e você precisa que todos os instrumentos estejam afinados para que na hora que você for, né, montar a sua orquestra, a sinfonia saia harmônica, perfeita. E aqui é a mesma coisa. Não adiantaria nada a gente customizar esse tecido, utilizar essa madeira linda, se depois eu jogasse essa luz de qualquer jeito, matando toda a textura, todas as nuances e as sombras, né, que essa composição precisaria ter. Então você percebe que são vários detalhes e aqui, claro, o nosso destaque maior é a textura, mas eu preciso também entender vários outros detalhes para que eu consiga chegar ao meu resultado final. E aí, montada essa luz, a gente tem que trabalhar um pouco mais de elementos aqui. Para essa foto eu precisei utilizar os meus flashes. Trabalhei com o meu rádio flash conectado para que a gente tivesse disparos em todos eles, né? Precisei utilizar o meu equipamento de estúdio, apesar de que você que está começando não tem necessidade de começar
com isso ainda, mas é algo que você, depois que você já estiver na jornada aí como fotógrafo profissional, você provavelmente vai ter que começar a avaliar esses equipamentos, o que você precisa ter, o que você não precisa ter, mas que não vão ser, neste momento, essenciais. Você consegue reproduzir o que eu estou fazendo aqui até com uma luz natural. O importante é você conquistar primeiro os elementos personalizados para sua foto e customizados. E aí, quando a gente produziu essa cena com os morangos frescos, jogamos um toquezinho de glicerina para trazer aquele brilho e aquela gotinha, né, de orvalho para os nossos morangos. As nossas hortelãs perfeitas, tiradas da horta naquele mesmo dia. Uma contraluz que valorizou a textura. Depois disso, eu pude brincar com a minha composição e trazer outras ideias para minha foto. Então eu fiz vários cliques, eu mudei de posição, eu coloquei um elemento atrás, eu troquei por uma madeira e eu quis brincar um pouco mais. Depois eu tive a ideia que para mim foi a melhor composição, porque eu estava sentindo falta de um pouco de cor, de um pouco de vida na minha cena, e eu trouxe a ideia de fazer um chá com morangos, pensando justamente no chá que estava sendo usado para tingir a fralda, e aí eu fiz uma bebida, uma espécie de um drink, com a pegada aí de um chá de morangos, para que a gente usasse na nossa produção. Nesse caso, eu preparei e utilizei nossa técnica de edição para que a gente passasse ela e multiplicasse em vários copos, mas isso já é assunto para um outro vídeo. Mas hoje o que eu queria mostrar era que você poderia, através dessa customização, usar para várias cenas, tanto uma cena direto em cima do morango, como uma cena que eu usei para ter drinks, para valorizar um drink, uma composição de uma receita. Caberia super bem uma foto como essa para um livro de receitas, para um editorial de revista, ou até mesmo para uma marca, né, de produtos que está ali valorizando os ingredientes saudáveis e frescos que ela utiliza na composição da matéria-prima dela. Então existem vários usos que você pode ter quando você tem uma ideia inicial, que é a textura.
Bom, nesse vídeo então de hoje, você viu como conquistar textura para sua foto através da customização de um tecido normal, tradicional, como uma fralda de algodão. Você viu como que você pode trazer textura também, somando a outros elementos para passar uma sensação orgânica, natural para suas fotos, e também como criar uma produção que valorize esse elemento que você customizou. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido nesse vídeo, e não esquece que eu deixei aqui embaixo um outro vídeo onde eu mostro como que eu consegui essa madeira orgânica e como eu customizei também essa madeira orgânica. Eu acho que são elementos combinados que vão começar aí a colocar a sua foto no caminho de uma foto diferenciada, de uma foto de alimentos realmente profissional. Eu espero que você faça fotos incríveis com essa dica, né, com essa aula que eu te dei hoje sobre customização, e que depois, não esquece, claro, né, marca para mim lá no Instagram quando você fizer a sua foto para que eu possa acompanhar e compartilhar nos nossos stories. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece, aqui no descritivo tem várias outras ideias, várias outras sugestões de vídeo para que você possa assistir aqui no nosso canal. Um beijo, eu te vejo no próximo vídeo.